E aí, galerinha do 8º ano, tudo bem, gente? Pessoal, sou o professor Rafael Ramon, professor de matemática de vocês, e venho convocar vocês a assistir essa aula que vai falar a respeito do quê? Olha só, o que é que a gente vai aprender nessa aula? Bem, nós vamos aprender a identificar monômios semelhantes, vamos continuar com a identificação de monômios semelhantes, e nós vamos determinar o grau de monômios. Então, olha só, gente. Primeiro, você sabe o que é semelhança? E você sabe explicar quando dois ou mais monômios são semelhantes? Bem, a gente já viu isso na aula anterior e a gente sabe quando é que dois monômios são semelhantes. Nós sabemos justamente identificar os monômios por sua parte literal. A parte literal tem que ser idêntica, ela tem que ter a mesma característica. Bem, no dicionário nós sabemos que semelhança nada mais é do que a existência de afinidade entre seres, objetos e perspectivas. Bem, aquilo que apresenta algo em comum é justamente algo semelhante. A analogia, a correspondência entre dois objetos vai indicar a semelhança entre eles. E é o que a gente vai poder observar em algumas situações aqui. Por exemplo, nessas situações aqui, esses monômios são monômios semelhantes, como a gente viu na aula anterior. Nós temos a representação de monômios semelhantes. Observe também, gente, que nessas situações aqui, ó, 2A e 3 meios de A. Essas duas representações aqui são representações de monômios semelhantes, porque como a gente já viu, a parte literal, ela é o quê? Ela é idêntica, tanto em sua forma, sua representação literal, como em seu expoente. Aqui, por exemplo, eu tenho AB ao quadrado e 3AB ao quadrado. Observe que as partes literais aqui, elas são idênticas. O A tem expoente 1 nas duas situações e o B tem expoente 2 nas duas situações. Então, muita atenção nessa parte aí da representação de seus expoentes. Eu só tenho monômios semelhantes se suas partes literais forem idênticas até em sua representação pelo expoente. Beleza? Bem, retomando a ideia, dois monômios apresentam a mesma parte literal, certo? Dois monômios apresentam a mesma parte literal. Então, se eles apresentam a mesma parte literal, eles são monômios semelhantes. Observe os exemplos de monômios semelhantes. Eu tenho aqui 4A ao quadrado B e tenho 7A ao quadrado B. Agora eu quero que você observe aqui no segundo exemplo xy e 1 meio de xy como sendo a representação de monômios semelhantes. Agora você coloque aí no seu caderno 2 ou 3 representações de monômios semelhantes. Por exemplo, eu tenho aqui m ao quadrado sobre 5 e uma outra representação. Coloca agora uma outra representação para um monômio semelhante aqui, um par de monômios semelhantes. Eu coloquei m ao quadrado sobre 5, você vai me dar um outro monômio que seja semelhante a esse que eu coloquei. Bem, eu vou colocar esse aqui, ó, 3m ao quadrado. Observe que esses dois monômios aqui, eles possuem a mesma parte literal, que é m ao quadrado. É a parte literal que vai identificar que os monômios são semelhantes. Então, nessas duas situações, eles são monômios semelhantes porque eles possuem a mesma parte literal. Já nessa outra situação aqui, ó, vou colocar um monômio, você vai completar e vai colocar aí um outro que seja semelhante ao que eu vou colocar agora. Eu vou colocar CD elevado ao cubo. E eu vou colocar aqui D, por exemplo, você vai colocar um outro aí, um outro monômio. Eu vou colocar aqui, ó, D ao cubo C sobre quem? Sobre 2. Será que esses dois monômios são realmente semelhantes? São sim. A diferença aqui é que no segundo monômio, o D ao cubo veio primeiro e o C veio depois. Mas você lembra que a ordem dos fatores não vai alterar
justamente a minha representação para o meu monômio aqui. Então, d ao cubo c não é diferente de cd ao cubo. Não é diferente. Então, as partes literais são iguais, continuam sendo iguais. Então, esses dois monômios aqui são monômios semelhantes. Não são semelhantes. Quando é que eu não tenho monômios semelhantes? Quando a parte literal possui expoente diferente. Então, por exemplo, eu tenho 4a ao quadrado b e 7ab ao quadrado. Observe que o expoente do primeiro monômio aqui, para a representação do a, é 2. E do segundo aqui é somente a elevado a 1. Então, os seus expoentes são diferentes, o que vai impor aí uma condição de não semelhança. Então, eu não tenho monômios semelhantes aí. Bem, imagine a seguinte representação. M elevado a 3, N elevado a 2. E 3 meios de M elevado a 2, N elevado a 3. Será que esses monômios aqui são semelhantes? Você conseguiu observar aí que nós temos a mesma parte literal, a mesma letra sendo representada? Não a mesma parte literal, mas a mesma letra sendo representada nos dois monômios aí. Nós temos MN no primeiro monômio, nós temos MN no segundo monômio. O que é que vai diferir aí? O expoente. O expoente do primeiro monômio para a letra M é 3 e para o segundo monômio é 2. O expoente da letra N para o meu primeiro monômio é 2 e no segundo monômio é 3. Então eu observo que existe uma diferença entre esses dois monômios, justamente pela representação do seu expoente. Beleza? É o que a gente consegue ver aqui, ó. Monômio xy, monômio 1 meio de xy ao cubo e monômio 1 meio de x ao quadrado y. Todos esses monômios são monômios diferentes. Por que são monômios diferentes? Porque a sua parte literal aí, as letras que estão representando a parte literal, elas não possuem expoentes iguais, são expoentes diferentes. E aqui a gente tem a representação prática disso. Nós já fizemos isso, não vamos retomar a ideia, nós vamos passar para uma parte que é importante, que é justamente o fato de você lembrar que a ordem das variáveis em um monômio, ela não afeta a semelhança. Então, menos 3 ABC e 2 CBA são monômios semelhantes. Se eu colocar aqui, por exemplo, x, y, z e 3z e 3z, y, x. Eles são monômios diferentes? O fato de ter mudado a ordem muda essa identificação deles como semelhantes? Não, ela não vai mudar a identificação desses monômios como sendo monômios semelhantes. A gente vai conseguir reconhecer que eles continuam sendo semelhantes. Não é a ordem dos fatores que vai alterar o resultado aqui. E justamente o fato deles terem um expoente diferente ou de ter até uma parte literal diferente. Então, essa é a representação. Então, xyz, zyx continuam sendo partes literais iguais. Não afeta o fato de você trocar a ordem. Beleza? Bem, mais uma vez, a parte literal é composta de letras e expoentes. Portanto, quando as letras são as mesmas, mas os expoentes são diferentes, os monômios não são semelhantes. Então, mais uma vez, para gravar, se você tiver, por exemplo, representação, vou colocar aqui, um A ao quadrado, B, C. E aí eu tenho A, B ao quadrado, C. Esses dois monômios, A ao quadrado, BC e A, B ao quadrado, C, são monômios semelhantes? Não, não são monômios semelhantes. Apesar de terem justamente as mesmas letras, os seus expoentes são diferentes. Eu tenho A ao quadrado e A. Eu tenho B e B ao quadrado, C e C.
Então, o único que é idêntico aí, a única partezinha dessa parte literal que é idêntica é o C. C tem expoente 1, C tem expoente 1. Mas no primeiro monômio eu tenho A elevado ao quadrado e A. A é a representação do B elevado a 1 no primeiro monômio e de B ao quadrado no segundo monômio. Então, esses dois monômios aí, eles não são iguais, eles são diferentes justamente pelo fato do seu expoente não ser exatamente o mesmo, beleza? Então, observe que nos 4 monômios acima, as variáveis são as mesmas, ou seja, as letras são as mesmas. Eu tenho AX, 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 mas seus expoentes são diferentes. Observe, eu tenho menos 0,5 ao quadrado x. Na outra representação, nesse outro cartão, eu tenho 10AX. O expoente do A é 1, no outro era 2. Nesse outro cartão, eu tenho 20 ao quadrado x ao quadrado. Nesse caso aqui, tanto A está elevado a 2 como x está elevado a 2. E no último cartão eu tenho 0,7 AX ao quadrado. Nenhum desses cartões eu posso fazer uma relação entre monômios semelhantes. Em todos, a parte literal vai se diferenciar pelo expoente. Então, nos 4 monômios acima, as variáveis são as mesmas. Entretanto, os expoentes em cada caso são diferentes. Por isso, esses monômios não são semelhantes. Ficou gravado? Então, vamos lá. Eu queria que vocês parassem um pouco para pensar aqui no seguinte raciocínio. Olha só. Você sabia que um monômio é formado por 2 partes? E se for o monômio y, por exemplo? Quais são as 2 partes aí? Bem, gente, todo monômio ele possui uma parte numérica e uma parte literal. Se a gente não está observando essa parte numérica aqui, é porque ela está escondida. Isso aqui é como se fosse representado pela multiplicação 1 vezes y. E aí a gente consegue observar a parte numérica e a parte literal. Você sabe o que é grau, gente? Se você lembrou a medida de um ângulo, você está correto. Porém, não é isso que a gente vai trazer agora para a nossa aula. Bem, o grau que a gente vai se referir é o grau de um monômio. Então, monômios são termos algébricos, certo? Que são representados por expressões algébricas que vão ter apenas parte numérica, parte literal. Então, nós temos aqui alguns exemplos de monômios. Eu tenho aqui o monômio 3x, o monômio 5abc e o monômio menos 2z. Observe bem, nas 3 situações nós temos como separar a parte numérica da parte literal. No primeiro monômio, parte numérica é 3, parte literal x. No segundo monômio, parte numérica 5, parte literal ABC. No terceiro monômio, parte numérica menos 2, parte literal Z. Então, está aí justamente o reconhecimento da parte numérica e da parte literal dentro de um monômio, dentro de um termo algébrico. Bem, geralmente, um monômio é formado por 2 partes, um número chamado de coeficiente do monômio e uma parte variável ou uma multiplicação de variáveis, considerando inclusive os seus expoentes, que nós iremos chamar de parte literal. Então, se a gente voltar no exemplo anterior, essa separação que a gente fez aqui, em parte numérica e parte literal, a gente vai chamar isso aqui, ó, 3 é de coeficiente e o x, parte literal. Quem é o coeficiente do 5ABC? O coeficiente é 5. Quem é a parte literal? ABC. Nesse outro monômio aqui, menos 2z, quem é o coeficiente? O coeficiente é a parte numérica, é menos 2. E quem é a parte literal? A parte literal é z. Pegou a ideia? Então vamos lá. Nesse monômio aqui, 3x, coeficiente, como já havia dito para vocês, é o 3, a parte literal é x. Na representação do monômio menos 18, coeficiente
é 18, a parte literal nós não temos. Nós não temos parte literal aqui. Agora eu quero praticar um pouco com vocês. Eu quero que a gente consiga identificar quem é coeficiente e quem é parte literal nos monômios que a gente tem aqui nos seguintes itens. Item A, 7b ao cubo. Você vai destacar o 7 como sendo coeficiente. Esse aqui é o coeficiente. E b ao cubo é o que? Parte literal. Parte literal. Aí vamos lá. No item B, você tem menos x ao quadrado y. Se eu não tenho nada representando aqui como uma parte numérica, pode ter certeza que isso aqui é como se fosse menos 1 multiplicado por quem? Por x ao quadrado y. Então, a gente vai poder destacar isso aqui como sendo o quê? Menos 1 coeficiente. Menos 1 é coeficiente. Coeficiente. E x ao quadrado y é a parte literal. Parte literal. Já no item C, o que é que a gente tem aí? Ó? Tem o 0,9c elevado a 4. Então, eu tenho 0,9 como sendo coeficiente. Coeficiente. E eu tenho c elevado a 4 como sendo parte literal. No item D, eu tenho menos 6,2 como sendo coeficiente. Como sendo coeficiente. E a elevado a 4, b ao quadrado, c, como sendo o quê? Como sendo parte literal. Então, é muito importante a gente saber identificar o que é coeficiente, o que é parte literal, para a gente poder exatamente destacar o grau de um monômio, que é o que a gente vai aprender agora. Bem, grau de um monômio. O grau de um monômio com coeficiente não nulo é dado pela soma dos expoentes das variáveis. Então, eu vou olhar para a parte literal, vou olhar para o seu expoente e vou somar esses expoentes. O resultado dessa soma é o grau do meu monômio. Então, observe os exemplos que eu vou colocar aqui, ó. O monômio 6x ao quadrado y elevado a 5. Olha só esse monômio. Você tem que observar a parte literal. Olhe para a parte literal, gente. Olhando para a parte literal, o que é que você vai observar aqui? Olhando para a parte literal, eu consigo ver um expoente 2 para a letra x e um expoente 5 para a letra y. Esse monômio é do sétimo grau justamente porque eu vou fazer a soma do expoente 2 com o expoente 5, que resulta em 7. Então, esse monômio 6x ao quadrado y elevado a 5, ele é do sétimo grau. Agora, observa só o nosso próximo monômio. Menos 1/3 de AB. Ele é do segundo grau. Por que ele é do segundo grau? Porque você vai observar que a parte literal AB, ela é igual a A elevado a 1, B elevado a 1. A mesma representação. Então, você pega o expoente do A, soma com o expoente do B e o resultado é igual a 2. Logo, esse monômio é do quê? É do segundo grau. Já no terceiro item, nós temos um monômio aí que está representado como sendo 4,3y elevado a 6. Qual é o grau dele? Como eu não consigo observar nenhuma outra parte literal, nenhuma letra além do y, eu vou identificar que o grau desse monômio é 6. Então, esse é um monômio de sexto grau, como a gente consegue observar aqui. Bem,
Entre os monômios a seguir, quais são os que apresentam grau 4? Então vamos olhar aqui para o 9x ao cubo y. Quero que você observe somente a parte literal. Olhe para a parte literal. Eu vou pegar o expoente de x, que é 3, somar com o expoente de y. Se não tem nenhum número acima dele, então significa que o expoente dele é 1. 3 mais 1, 4. Esse monômio 9x ao cubo y é um monômio do quarto grau. Olha agora para esse outro cartão aqui, ó, menos 1,6 ac elevado a 4. Vai ficar assim, ó, menos 1,6 ac elevado a 4. Então, expoente do A, 1. Expoente do C, 4. 1 mais 4 é igual a 5. Então, eu consigo observar que esse monômio é do quinto grau. Bem, gente, indo para o próximo cartão. 0,5 ax ao quadrado. Esse monômio aqui é de que grau? Vamos pegar os expoentes e vamos somar. Expoente do A é 1. Expoente do x, 2. 1 mais 2 é igual a 3. Então, esse monômio é do terceiro grau. Então, ele não é um monômio de quarto grau. Vamos lá. Vamos para o próximo monômio. Eu tenho o monômio menos 2/3 m ao quadrado, n ao quadrado. Observe bem. Pegue o expoente de m. O expoente de m é justamente igual a 2. Mais o expoente de n. O expoente de n também é 2. 2 mais 2, 4. Então, esse monômio, ele é do quarto grau. A gente observa que ele é um monômio de quarto grau. Então, vamos lá. O que é que a questão pede? A questão pede que você identifique os monômios que são do quarto grau. O monômio do quarto grau é 9x ao cubo y e menos 2/3 de m ao quadrado, n ao quadrado. Então, esses dois monômios são monômios de quarto grau. O do cartão que eu vou circular agora, 9x ao cubo y, e o último monômio que a gente conseguiu identificar, que é menos 2/3 de m ao quadrado, n ao quadrado. Beleza, gente? Vamos para um próximo problema. Como a gente consegue observar, a resolução da questão anterior é justamente o primeiro cartão e o último cartão, que são monômios do quarto grau. Agora vamos lá, praticando. Observe os monômios. 7x ao cubo, menos 2x elevado a 5, menos 2,5x, 10x à quarta, 8x ao quadrado e 20. Qual é o monômio de maior grau aí? Qual é o monômio de maior grau? Bem, o monômio de maior grau, gente, é o monômio menos 2 vezes x elevado a 5. Então, esse é o monômio de maior grau, menos 2x elevado a 5. Não tenho nenhum outro monômio aí com a parte literal que tenha um expoente maior do que 5. E a parte literal aí que a gente está observando é somente x. X como sendo a variável. Escreva os monômios na ordem decrescente de acordo com o grau. Bem, se a gente for escrever na ordem decrescente, a gente tem que pegar o monômio de maior grau. Então, a gente já sabe aí que é menos 2x elevado a 5. Qual outro monômio que vem depois? O 10x elevado a 4. Qual o próximo? Vai seguir na ordem. O 7x ao cubo. O próximo, 8x ao quadrado. O próximo é menos 2,5x. E por último, o 20. Então, nós temos aqui a escrita dos monômios que estão representados nesses cartões de forma decrescente de acordo com o grau. Bem, pessoal, a gente encerra por aqui nossa aula. Eu espero que vocês tenham aprendido tudo a respeito de monômios, tudo a respeito de grau de um monômio. E nós ficamos por aqui. Até uma próxima, gente.